Olá, seja bem-vindo ao Centro Espírita Mansão da Esperança. Meu nome é André e hoje sou eu que trago as reflexões, a preleção dessa semana, que tem por título Espiritismo Altar Interior, todo baseado no primeiro capítulo deste livro fantástico, O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo que tem por título Não Vim Destruir a Lei. Mas antes da gente entrar propriamente no desenvolvimento do tema e nas nossas reflexões, vamos fazer aquela conexão espiritual que nos auxiliará a ficarmos mais harmonizados para percebermos melhor e recebermos melhor essas reflexões, né? Então nós podemos começar pensando no nosso guia espiritual, no nosso anjo protetor, mentor, nesse amigo que nos acompanha ao longo dessa vida, nos auxiliando nos momentos de dificuldade, também nos ficando feliz junto com a gente quando estamos indo bem. Esse espírito que nos ama e aceitou essa missão de nos auxiliar durante uma encarnação inteira. Pensemos em Maria, mãe de Jesus, esse espírito também fantástico, de uma imensa luz, que aprendendo com o seu filho aqui na última encarnação, trabalha com amor por todos nós até hoje das mais altas esferas espirituais. Pensemos em Jesus, nosso mestre, amigo, irmão maior, que tão caridosamente veio até nós, pisou o mesmo chão que nós pisamos, respirou o mesmo ar que nós respiramos, nos mostrou o caminho, a verdade e a vida. E junto desses espíritos todos que nos tutelam, que nos auxiliam durante a nossa caminhada nessa encarnação, nós chegamos simbolicamente aos pés do Pai, o Criador de tudo e de todos, sempre gratos pela oportunidade da vida, sempre gratos pelos auxílios recebidos nos momentos de dificuldade, sempre gratos pelas bênçãos e pelas graças alcançadas. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, e livra-nos do mal, que assim seja, e graças a Deus. Muito bem. Feita a nossa conexão com a espiritualidade, que nos auxiliará durante essas reflexões, vamos ao tema: Espiritismo Altar Interior. Muito bem, o que nos traz o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo? Ele tem por título, como eu disse, Não Vim Destruir a Lei. É meio que uma apresentação da doutrina espírita como uma continuidade natural das revelações das leis divinas. No meio ocidental, nós recebemos essas notícias das leis através de Moisés, pela primeira vez, né, com os famosos 10 mandamentos, leis duras, leis firmes, leis rígidas, que precisavam domesticar um povo muito, muito infantil espiritualmente. Então, eu costumo fazer uma comparação que ele nos tratou ali como bebês, porque ele ficou dando limites. Não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. Dando limite, o que não deve ser feito. Para nós, para o grau de evolução espiritual que nós nos encontrávamos lá naquela época. Precisava assim, como nós fazemos com os nossos bebês, nós começamos dando limites, o que não pode fazer. Mais para frente, vem Jesus. E Jesus traz uma nova faceta dessas leis divinas, dando uma continuidade natural. Inclusive, essa frase, eu não vim destruir a lei, é dele. Então ele fala, eu não venho me opor e opor nada contra aquilo que Moisés trouxe, das leis divinas. De tudo que Moisés legislou muito. Trouxe muitos mandamentos, muitas regras, mas a essência divina não se altera. Valia na época de Moisés, vale na época de Jesus, continua valendo na nossa, aqui na Terra e em qualquer lugar do universo. Porque
porque são leis divinas, imutáveis, perfeitas, criadas por aquele que é perfeito, que é Deus. Então, Jesus traz uma nova faceta. Em vez de nos dar os limites, né, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, Jesus agora vem com as propostas, com as coisas propositivas. Olha, ama, trabalha, perdoa, tenha paciência, tolera, serve. Então ele nos mostra o caminho. Ele dá uma nova... Primeiro a gente aprendeu o que não fazer, agora com Jesus nós aprendemos o que deve ser feito, para que se viva uma vida moral mais adequada, em consonância com aquelas leis divinas. E ao fim da sua vida, ele primeiro faz esse link com o passado, falando, eu não vim destruir a lei, eu sigo naturalmente Moisés. Ao fim da encarnação dele, ele já avisa, nem tudo foi possível ser passado agora, palavras minhas, tá? Não estou pegando ali o texto literal no Evangelho. Eu não trouxe tudo agora, nem tudo era possível de ser trazido agora. Eu vou pedir ao Pai que no futuro seja enviado um Consolador que vai relembrar aquilo que eu trouxe e trazer coisas novas. Quem é essa nova revelação? A doutrina espírita, que é uma continuidade, então, natural de Moisés e Jesus. Não contrapõe nada ao que foi dito, porque, repito, são leis perfeitas, não se muda, não se mexe, mas aprofunda, revela mais coisas que, como disse Jesus, à época não se podia explicar. Vou só, en passant aqui, dizer a reencarnação, por exemplo. Quando Jesus cita o nascer de novo lá no tempo dele, ninguém entendeu patavinas, e agora, com a doutrina dos espíritos, ficou tudo mais claro e é possível de entender. Vamos falar agora do Espiritismo. Passamos por Moisés, passamos por Jesus, e aí eu vou para o item 5 desse capítulo. E eu vou ler ele rapidamente, é curto, e olha o que vem trazendo Allan Kardec na explicação do que é o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com auxílio da qual tudo se explica de modo muito fácil. Daí, Kardec trouxe um resumo, ele define o Espiritismo como uma ciência, isso é importante, porque é tema também neste capítulo, temos um texto por título sobre ciência e religião, vale muito a pena aprofundar ali, recomendo que cada um faça aí na sua casa. Então, e por que ele traz como ciência? Porque ele traz como coisas absolutamente naturais o que era antes delegado como fantástico, como místico, porque não se entendia essas relações. Ele traz o mundo invisível, que sempre existiu, não foi o Espiritismo que inventou o mundo espiritual sempre existiu. Não foi o Espiritismo que inventou os espíritos sempre existiram. Não foi o Espiritismo que inventou a mediunidade sempre existiu. Então sempre existiu o mundo espiritual, sempre existiu o mundo corporal e sempre existiu essa relação entre os dois. O que não se entendia claramente até então era como funcionavam essas coisas. Então as pessoas colocavam isso como magia, como bruxaria, cada um dando a sua interpretação, ou por ignorância, ou por interesse, ou por má fé. Cada um usou aquilo como bem entendeu.
As religiões usaram de um jeito, a reencarnação, por exemplo, criaram, elaboraram dogmas tal para tentar explicar aquilo que Jesus insinuou no diálogo com Nicodemos. Insinuou não, ele diz claramente, mas para não trazer a reencarnação para uma religião que eles não queriam trazer esse conceito, eles criaram lá toda uma série de dogmas para justificar aquilo. O Espiritismo vem e coloca tudo preto no branco, claro, transparente, com razão, com lógica, comprova cientificamente através dessas manifestações, através da vinda desses espíritos, com as suas mensagens, com os seus ensinamentos, com a sua experiência no mundo espiritual. Então eles viveram o que a gente viveu, passaram para o lado de lá e vêm contar para a gente. Esse livro fantástico, Evangelho segundo o Espiritismo, tem texto de santos católicos, que foram católicos durante a encarnação. Tem muito mais do que santos, naturalmente, mas tem muitos, né? Santo Agostinho, São Luís, Paulo, Erasto, que era um seguidor de Paulo, e outros tantos. Eles viveram uma experiência religiosa católica que passaram para o lado de lá quando desencarnaram e voltam para contar a sua interpretação, como é que é, esclarecem melhor essas leis, explicam a causa e efeito, que é uma lei fantástica, faz tudo ficar claro, limpo, né, desmistificando céu, inferno, castigos e penas eternas, paraíso. Ele desmonta tudo isso e traz todo o mundo espiritual com muito mais lógica, com muito mais clareza, com razão. Faz sentido tudo aquilo que eles trazem. Então, a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, ela não está centrada numa pessoa. Moisés era a pessoa da primeira revelação. Jesus era a pessoa da segunda revelação. A doutrina dos espíritos já é uma equipe, já vem um time aí, liderados pelo Espírito da Verdade, vem uma tropa toda fazer esse trabalho de explicar, espraiar as novas diretrizes de leis que sempre existiram. Certo? Vamos para o segundo texto que traz esse texto sobre o Espiritismo, essa parte. É o item 6. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação, o novo em Jesus, como eu já tinha dito. O Espiritismo, agora Kardec vai reforçar aqui, é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é o fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Parênteses aqui. Quem são esses intermediários? Os médiuns. Os médiuns que trouxeram essas notícias desses espíritos. Continuando com Kardec. É de certa maneira um ser coletivo, formado pelo conjunto de seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que o separa. Vou continuar aqui no item 7, que é um pouco mais curtinho, mas importantíssimo. Diz o item 7, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito, apenas de forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo. Ele quem? Parênteses de novo, o Espiritismo. O Espiritismo é obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Então veja só, esses três textos e itens 5, 6 e 7 deste capítulo apresentam o Espiritismo de uma maneira
natural, como uma continuidade natural das revelações das leis divinas, que sempre existiram, que regulam tudo aqui em qualquer lugar do universo, como algo natural. Explica que ela não descumpre nada e ela não é personificada. Muito pelo contrário, ela vem executar os ensinamentos trazidos anteriormente. E aí é que eu entro na parte do porquê do altar interno. Porque o tema dessa preleção é Espiritismo, altar interno. O capítulo se desenvolve. O capítulo ainda tem textos e tem outros assuntos aqui. Mas o Espiritismo, ao explicar mais detalhadamente esses ensinamentos do Cristo, ele nos traz uma certa provocação. Uma certa provocação. Não basta mais que nós escutemos as notícias trazidas por Jesus, as boas novas, o evangelho trazido por Jesus. O que o Espiritismo, com toda a explicação racional e lógica que traz destes ensinamentos, propõe a mudança do ser diante destes ensinamentos todos. E aí é que está o altar interior, porque é aqui, individualmente, dentro de cada um de nós, que se operará essa alteração. Eu não consigo mudar ninguém fora de mim. A única pessoa que eu consigo mudar nesse mundo sou eu mesmo. Então, o Espiritismo, com a explicação, olha, reencarnação, a justiça da reencarnação, lei de causa e efeito e todas as outras leis, as leis morais, por exemplo, estão todas lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a base do Evangelho segundo o Espiritismo. Ao entender essas leis com uma maneira transparente, lógica, racional, nós construímos uma fé forte, uma fé que faz sentido. Eu não preciso aceitar nada porque alguma liderança espiritual está me dizendo, um padre, um pastor, um papa, ninguém. Eu leio, eu entendo, eu trago para dentro de mim e a grande juiz da minha vida é a minha própria consciência. O que eu preciso fazer ao ouvir as palavras, os ensinamentos de Jesus? O que nós todos precisamos fazer? Executá-las. Jesus é um guia, Jesus é um modelo. Está assim definido no Livro dos Espíritos. Para nós, espíritas, Jesus é guia e modelo. É ele que nós precisamos imitar, copiar, emular o seu comportamento. Porque ele não só ensinou, ele agiu como? Ele exemplificou tudo aquilo que ele falou, ele fez. Ele não era só um professor teórico, ele colocava e vivia na prática tudo aquilo que ele ensinou. Ora, se nós escolhemos ele, e é uma escolha, quem está aqui não está aqui por força nenhuma, está aqui porque gosta dessa doutrina, se nós escolhemos Jesus por mestre, o que nós fazemos com os seus ensinamentos? Nós, entenda, na individualidade de cada ser, pergunte para você mesmo que está assistindo o que você tem feito com aquilo que aprendeu da boca de Jesus. O que eu tenho feito com aquilo que eu aprendi da boca de Jesus. Dentre os vários ensinamentos que ele trouxe, tem um capítulo aqui no Evangelho e num dos seus versículos, um dos versículos da Bíblia e do Evangelho original, onde ele fala como se reconhece um verdadeiro cristão, como se reconhece alguém que segue a palavra, segue os ensinamentos, segue as leis divinas. Ele fala do fruto. Nós sempre reconheceremos um bom cristão, um bom cidadão pelo fruto que ele produz, como uma árvore. Uma árvore boa sempre dará frutos bons. Uma árvore ruim não dará frutos bons. Que tipo de fruto os ensinamentos de Jesus têm rendido na nossa vida? Cada um de nós agora é uma árvore. Fomos semeados
pelos ensinamentos de Jesus, a melhor semente possível. Leis divinas explicadas pelo Espírito mais perfeito que passou pelo planeta. Ele semeou em nós vários ensinamentos. O que está rendendo de fruto as nossas atitudes? As nossas atitudes. Porque não vai bastar eu falar que eu sou espírita, não vai bastar eu falar e recitar de cor perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, das obras de Emmanuel, das obras de André Luiz, do Céu e Inferno, da Gênese, do Livro dos Médiuns. Não vai bastar que eu seja um médium que trabalhe uma vez por semana dentro de uma casa espírita, ou que eu trabalhe numa obra social. O que eu estou fazendo de verdade, de transformação interna? Porque Jesus nos falou que o reino de Deus é uma construção íntima no coração dos homens. Qual o tamanho da obra de Jesus no coração de cada um de nós? Tem um alicerce já? Já começou a levantar umas paredinhas? Já deu para colocar uma janelinha? É isso que nós estamos e precisamos construir. Passados mais de 2000 anos, não basta mais ouvir as palavras de Jesus. Não basta. É preciso ouvi-las, é preciso trazer para dentro de nós e começarmos a olhar para dentro de nós, fazer um autoexame de verdade, com clareza, com sinceridade, tirar a lente do orgulho, enxergar as nossas más tendências, enxergar os nossos maus comportamentos, enxergar os nossos vícios morais e pegar esses ensinamentos e começar a corrigi-los. Esse é o trabalho de todo cristão, ou deveria ser. Esse é o trabalho que deveria estar executando cada pessoa que se denomina um espírita. É assim, inclusive, que Kardec define o espírita. É aquele que se esforça em corrigir-se, né? Em corrigir suas más tendências, esforça-se em tornar uma melhor pessoa, em se tornar uma melhor pessoa. Não estamos aqui para apontar defeitos em ninguém, porque todos nós precisamos desenvolver o mesmo trabalho. Então, a única pessoa para a qual se deve olhar é para dentro de si mesmo. Pegar esses ensinamentos, ficar incomodados com ele, incomodados. Tem vezes que Jesus falou que algumas pessoas eram hipócritas. Será que nós muitas vezes não somos hipócritas ao sabermos o que é certo e agirmos de maneiras diferentes? Diferente daquilo que se sabe o que é correto? A nossa consciência até grita numa hora dessa. Eu sei o que é o certo, mas eu vou lá e eu faço errado. Como disse Paulo, eu sei todo o bem que eu preciso fazer, mas eu ainda faço mal. Então essa é a reflexão que deve ser, olha, primeira semana do ano, primeira reflexão do ano é para incomodar. A proposta dessa preleção não é assoprar, é morder, é provocar. É fazer que cada um de nós olhe para dentro e comece a se analisar de verdade. Adquirir conhecimento externo através dos ensinamentos, das instruções que essa doutrina nos traz. Fazer essa autoanálise, esse autoexame e devagarzinho reconstruindo um novo ser. Um ser melhor. Melhorando as nossas virtudes, minorando os nossos defeitos e os nossos vícios morais. Certo? É o que tínhamos para essa semana. É a primeira preleção do ano. Que 2024 seja um ano espetacular, sensacional na vida de cada um, no que pode ser. No que pode ser. Que ela seja próspera em saúde, que ela seja próspera em harmonia, que ela seja próspera em amor, que ela seja próspera em oportunidades de crescimento, em oportunidades de aprendizado, em oportunidades de servir, em oportunidades de fazermos reflexões como essa, que de verdade podem nos trazer dias melhores. Nós nunca viveremos nada novo e nada melhor se continuarmos repetindo os comportamentos de antes. Quem sabe esse ano não é o ano da virada. Vamos agradecer nesse momento a oportunidade que tivemos de aprender e de beber dessa doutrina espetacular.
dessas lições, dessas reflexões que esses espíritos nos trouxeram apenas nessa pequena parte desse primeiro capítulo do livro. E vamos transformar essa gratidão em amor. E entregar esse amor na mão da espiritualidade, para que ela leve essas vibrações e esse amor aonde haja pessoas, onde estiverem pessoas que não tiveram a mesma oportunidade de ouvir o que nós ouvimos, de ler o que nós lemos, de aprender o que nós aprendermos. Porque essas pessoas precisam disso tanto quanto nós. Precisam de alimento espiritual e às vezes estão passando por uma aflição. Precisam de paz e às vezes estão passando por uma turbulência interna. Precisam de consolo ante as aflições. Então que essa espiritualidade pegue essa nossa vibração e entregue para aquele coração necessitado em qualquer parte do globo, em qualquer parte do universo. Sempre há alguém precisando. Que nós possamos nesse momento fazer o nosso pequeno papel de agente cooperadores nessa obra divina. E que de verdade, esse ano, possamos fazer algo diferente. Pelo próximo, em qualquer parte que nós nos encontremos, no ambiente familiar, no ambiente do trabalho espírita, em qualquer lugar. Porque ao agir dessa maneira, nós estaremos começando a fazer o trabalho da reforma interior. Que assim seja e graças a Deus. Beijo no coração e até a preleção da próxima.